Redes sociais atrapalham demais, cara, porque isso desregula absurdamente a nossa dopamina. Para entender um pouco melhor o que eu tô falando, eu vou explicar para vocês um pouco do conceito que eu vi no livro chamado Nação Dopamina, onde a autora explica como é que o nosso organismo age para equilibrar as nossas emoções, enfim. Basicamente, quando a gente se sente muito bem, a tendência do nosso corpo é fazer a gente se sentir mal para voltar à forma basal, assim, para voltar ao equilíbrio. Eu vou fazer uma representação aqui com, com esse Kindle. Então, imaginem que isso aqui é como se fosse uma balança. Vou deixar aqui para dar para ver melhor. Isso aqui é tipo uma balança e esse lado aqui vai ser a felicidade. Então, quando você está muito feliz, a balança passa a pesar mais para esse lado aqui, você fica alegre, todo feliz, animado, um pouco irracional. E o que o seu corpo vai fazer é que ele vai pesar o outro lado da tristeza para que tudo volte ao equilíbrio do que é a forma basal, né? A forma mais equilibrada do nosso corpo, energeticamente mais eficiente e enfim. Só que tem um problema. O nosso corpo ele nunca volta a esse equilíbrio exatamente. Ele não volta ao equilíbrio 100%. Ao fazer uma força para o outro lado, ele fica um pouco mais pendente para o outro lado. Então, se você já está captando a ideia, a felicidade meio que vai se transformar em tristeza. Porque pensa, se eu pesar demais o lado da felicidade, o meu corpo ele vai ter que pesar bastante o lado da tristeza para voltar ao equilíbrio. Só que ao voltar ao equilíbrio, a tendência é que isso fique um pouco mais para baixo. Então é por isso que depois de uma grande euforia a gente fica desanimado. Isso é só o nosso corpo voltando ao normal. E da mesma forma, a gente vai estar um pouquinho inclinado para a tristeza. Então o nosso corpo vai fazer um pouquinho de força para a gente ficar mais feliz, né? Ele vai pesar um pouco a felicidade para a gente voltar ao equilíbrio, né? Dessa forma a gente vai equilibrando as coisas. Então é tipo um paradoxo, né? Um paradoxo da felicidade ou da dor. No caso, a autora de Nação da Dopamina, ela fala mais da dor. Ela fala que a dor é o preço do prazer e o prazer é a recompensa da dor, justamente por causa dessa lógica. Um ótimo exemplo disso é academia ou corrida, enfim, qualquer tipo de exercício físico que tem alguma intensidade. Ele vai pressionar o lado da dor. Então, enquanto você está fazendo aquela atividade, você vai estar pressionando o lado da dor. E quando você termina, o seu corpo ele precisa compensar essa dor aqui com uma tristeza, compensar essa dor com algo positivo para voltar ao equilíbrio dessa balança, né? Então, vai ter uma carga aqui de serotonina para que você se sinta melhor. Então, você vai acabar ficando feliz depois do sofrimento, né? Digamos assim. E quando a gente... isso também vale para o contrário, né? Porque quando a gente, sei lá, consumindo redes sociais, como eu falei no começo, a gente pesa demais o lado da dopamina, o lado alegre, feliz. A gente pesa assim de uma forma absurda porque são toneladas de dopamina por segundo. Então a gente fica com a balança bem inclinada dessa forma aqui. Então, para o nosso corpo voltar ao equilíbrio, ele precisa pesar muito o lado negativo. E é nisso aí que a gente se afunda numa tristeza e no arrependimento de não ter feito o que deveria ter sido feito. Pois é. A gente acha que a gente tem o livre-arbítrio ou a liberdade para controlar o quanto que a gente vai acessar redes sociais, só que a verdade é que essas empresas gastam
bilhões e bilhões e bilhões de dólares para que os seus usuários fiquem mais viciados possíveis nas redes e gastem, aliás, e gerem cada vez mais lucro para elas. Então é basicamente a sua força de vontade versus bilhões de dólares em investimentos para pegar a sua atenção. Então, cara, essa é uma luta que é bastante complicada de lutar. Então, ela não deve ser desmerecida de forma alguma. Então, qualquer esforço para evitar a rede social, na minha visão, é totalmente válido. Tem gente que gosta de deixar o celular em outro cômodo. Eu deixo na gaveta de vez em quando. Só que tem dia que eu tô, sei lá, eu tô com baixa tolerância ao tédio. Tipo, eu não consigo ficar muito tempo sem estar animado, sei lá. E aí, automaticamente eu abro a gaveta, pego o celular e fico ali atrás de dopamina fácil. O que é uma bosta, né? O corpo humano ele tem dessas, né? Nosso cérebro ele quer a coisa mais fácil porque é o que vai gastar menos energia e vai ter a maior recompensa. Só que pra gente fazer as coisas darem certo na nossa vida, a gente precisa vencer esse ciclo. E para vencer esse ciclo é uma batalha que nem sempre é igual todos os dias. Alguns dias ela tá muito difícil, beirando o impossível, outro dia acaba sendo mais fácil. E assim é. No final não tem exatamente uma fórmula. As coisas acontecem. E a gente precisa fazer as coisas acontecerem. É basicamente isso.